Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Eu tenho mais uma dica para vocês. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para a sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscina, sauna, quadra para práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e até quadra de areia de futevôlei. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241-1543, repetindo 3241-1543, não perca tempo e agende já sua visita. Ainda falando sobre o clássico de ontem, o técnico Oswaldo de Oliveira falou sobre essa situação aí de posse de bola dos dois times, já que dizem que o Cruzeiro não gosta de jogar com a posse de bola. Vamos ouvir o Oswaldo. Olha, eu acho que esse detalhe, ele inclusive tem sido muito debatido, levado muito às análises, né? Pode ser que o futebol brasileiro realmente passe por um momento em que as equipes entreguem a bola ao adversário, mas eu acho que no jogo de hoje, da maneira que o jogo se apresentou nas duas fases, não houve uma intenção proposital do Cruzeiro em nos dar a posse de bola, porque eles sempre vinham para o nosso campo como eles sempre fazem, às vezes entram até com os dois laterais para dar amplitude, que fica uma situação difícil de marcar, porque o posicionamento dos volantes do Cruzeiro é muito interessante, sabe? Por isso eu estou elogiando a qualidade do time dele. Nós sabíamos que íamos ter dificuldade com isso, ainda não vi os números, mas eu acho que o jogo foi disputado no segundo tempo com essas alternativas. Quem aproveitou melhor a transição chegou mais ao gol adversário. Nós podíamos ter conseguido até mais um gol. E eu acho que nesse aspecto, realmente no segundo tempo, o Atlético foi melhor. O Oswaldo coloca isso aí, Paulo, porque todo mundo sempre coloca que o time do Mano Menezes é aquele time que gosta de esperar o outro time para jogar. E o Cruzeiro teve mais posse de bola e foi obrigado a partir e sair para o jogo. E com isso, abriu espaços, né, para o Atlético utilizar do contra-ataque. Então, fugiu um pouco do padrão do Mano Menezes. Você vê por aí? É mais ou menos isso mesmo. Eu acho que, como o Oswaldo falou, foram dois tempos distintos, óbvio. O Cruzeiro poderia ter matado o jogo, não matou. E o Atlético, no segundo tempo, acreditou mais nele, né? E até falar do Iago, que foi super bem no jogo. Eu acho que o Atlético começou a ganhar mais o meio de campo, começou a ganhar mais a disputa de bola. E aí a qualidade, como o Milani falou, do Robinho fez a diferença total. Que era um jogo muito parelho. Independente, eu acho que o Atlético equilibrou muito no segundo tempo, mas era um jogo lá e cá, né? Agora, o Robinho foi decisivo, e aí matou, aí não tem jogada, porque fechou o volante, porque o lateral abriu, aí nada. É o Robinho que matou o jogo, a realidade é essa. Melania, é por aí. O Cruzeiro, ele tem já o seu esquema pronto para poder dar campo pro outro time, dar posse pro outro time, e aí sim, na recuperação da bola, sair pro contra-ataque. Ontem foi o inverso e o Mano teve que lidar com isso. É por aí? Como o Paulo colocou e ficou muito evidente, foi um jogo que no primeiro tempo o Cruzeiro fez o papel dele, cumpriu, soube fazer o papel dele, exatamente dentro da sua colocação, no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético foi para cima e conseguiu, né, o Cruzeiro deu o espaço. Na hora que o Cruzeiro deu o espaço, eu vi que o posicionamento do Henrique e do Hudson já não estavam o mesmo, eles estavam se perdendo muito. Inclusive até o Henrique até chegou a sair do jogo quando o Cruzeiro tentou abrir ainda mais para buscar o gol de empate. E o Cruzeiro realmente, é muito claro isso, ficou evidente nos jogos da Copa do Brasil e também após a Copa do Brasil, que ele fez também algumas partidas muito boas, alguns resultados que ele obteve, inclusive contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. A questão é que o Cruzeiro não sabe ser o protagonista do jogo. Quando ele é obrigado, ele é exigido para ir para frente, ele não consegue fazer. Ele não tem o mesmo rendimento quando ele joga com cautela, para cumprir aquele papel determinado pelo técnico. Agora, Rui, outro detalhe que foi visível foi que quando o Cruzeiro tomou o gol de empate, o time pareceu que, por o estádio estar todo
com a torcida do Cruzeiro, aquela pressão de se fechar o ano com uma chave de ouro, depois de um pentacampeonato, a vitória seria imprescindível para aquilo. E a gente viu o Cruzeiro se lançando ao ataque e dando espaço para um contra-ataque do Atlético, que é uma situação que o Cruzeiro normalmente não deixa esse espaço. E a gente viu o despreparo aí na armação das jogadas, porque o Cruzeiro foi pego desprevenido. E olha que o time do Atlético não tem o velocista. Aquele jogador para puxar a velocidade. E mesmo assim conseguiu encaixar os contra-ataques. Aí a gente vê a questão do fator psicológico. O Cruzeiro do segundo tempo lembrou o Atlético de dependência. Quando existe aquela pressão externa da torcida. Porque o Cruzeiro estava jogando dentro do Mineirão com a torcida a favor. E a gente sabe como é que funciona o clássico aqui em Belo Horizonte, né? Existe qualquer outro campeonato, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E existe Atlético e Cruzeiro. Então eu concordo com os dois. Eu acho que o primeiro tempo foi um clássico que não tinha essa cara. Porque o Atlético parecia esses times que vêm jogar de fora, Ponte Preta, Vitória, contra o Cruzeiro. Totalmente defensivo, desarticulado, não se encontrava em campo. Já no segundo tempo, nós tivemos um Atlético e Cruzeiro, que é um jogo aberto, cheio de emoções, e nós não podemos deixar de destacar também que, apesar de toda a desorganização do Cruzeiro, igual você falou, o Cruzeiro não tem essa obediência ofensiva, ele se desarruma atrás. A gente ainda teve o Vitor salvando o Atlético em algumas oportunidades. Então, eu acho que foi um clássico muito bom, eu acho que foi gostoso de se assistir, mas o Cruzeiro realmente demonstrou essas deficiências. O Breno, aí com um detalhe, só para acrescentar o pensamento do Rui, o Atlético vai ter muita dificuldade nos jogos restantes do Brasileiro. Sim. Quando ele for jogar contra time fechados, como vieram que Chapecoense e vários outros, ele vai ter dificuldade. Ele cresceu no jogo, ele fez a sua história ontem, porque o Cruzeiro abriu. Se o Cruzeiro não tivesse abrido, ele não teria feito os resultados. Verdade. E, pessoal, antes de a gente continuar falando do clássico, mais uma dica aí para vocês. Venha para Baikar Automóveis e adquira o seu novo veículo. Trabalhamos com veículos de qualidade, com garantia de caixa, motor e procedência. Financiamos com as melhores taxas do mercado. Aceitamos todas as cartas de crédito e facilitamos a entrada em até 12 meses nos cartões de crédito. Venha para Baikar Automóveis, o melhor caminho para a sua nova conquista. Tá aí, Baikar, sempre qualidade, bom atendimento, carros bacanas. Se você quiser de carro, é só procurar o Aldo lá, que hoje ele não tá muito satisfeito não, né, Rui? Galante, hoje 6 horas da manhã chegou o WhatsApp dele. Ô, Cabeça, por favor, fala lá no programa, manda um abraço pro Galante e pro Paulo e manda o Cruzeiro contratar um lateral e um centroavante, que tá difícil. Hoje um lado ia ficar triste, não adianta, não dá para satisfazer a todos. Agora vamos dar uma passadinha na Ana Cláudia com as participações do pessoal de casa aí, Ana. Isso aí, tem muitas participações. Vamos lá para mais abraços para quem está participando com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook. Abraço para Fábio Luiz Magalhães, o Ener Cardoso, Felipe Vidigal, Fernando Lima, Matheus Gontijo e Monique Souza. Tem uma pergunta para o Rui, quem faz é o Leandro do Jardim América, que é o seguinte. Rui, você acha que o Cruzeiro precisa de um atacante matador? Porque ontem o time teve a bola, mas não soube matar o jogo. E aí, Rui? Não, e aí que a gente tem que fazer essa pergunta pro Mano, né, Paulinho? A gente está desde o início do ano aqui. Na época, a gente tinha o Ábila na equipe, o Ábila não atuava. E o Cruzeiro continua com essa deficiência do homem-gol. O Raniel acabou machucando, que vinha numa ascensão. E, no meu modo de ver, o que o Cruzeiro precisa urgente, realmente, neste elenco, é um centroavante, aquele homem-gol, e a lateral direita também, que está deixando muito a desejar. Bom, vamos ver o que o Mano Menezes falou aí do impacto dessa derrota do Cruzeiro por se tratar de um clássico. Embora o torcedor valorize muito e a gente também sabe a importância de um clássico, nós não estamos jogando o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro contra 20 equipes. E nós temos que nos colocar melhor do que essas 20 equipes. Estamos em quinto agora. Então estamos à frente de 15 equipes. O que quer dizer que é um bom Campeonato Brasileiro. O Mano quis tirar um pouco do peso, né, do clássico. Mas a gente sabe que, claro, ele não está jogando um campeonato contra o Atlético, mas a gente sabe que o Atlético e o Cruzeiro tem um peso especial para as duas torcidas, independente de valer alguma coisa ou não, né? Ele tá com tudo, né? Ele pode falar tudo que vier na cabeça dele. O time que ganhou uma Copa do Brasil que poucos acreditavam,
poucos acreditavam que o Cruzeiro ia buscar esse título da Copa do Brasil, que está fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, é uma bela campanha entre os 5 primeiros colocados, e realmente é a tática que os técnicos usam para desvalorizar, às vezes, as grandes vitórias dos adversários. Mas num clássico não tem jeito, né, Rui? É isso mesmo. Num clássico não tem jeito. Ele pode falar o que ele quiser, mas a rivalidade da cidade está aí presente, os menes aí, todo mundo gozando os cruzeirenses. É isso, viu, mano? Não tem jeito, não. Na realidade, nesse jogo, Melânia, a pressão era para o Atlético ganhar. O Atlético que precisava da vitória. Mais do que o Cruzeiro, muito mais, né? Então, eu acho que isso pesou muito e pesa. Porque se o Atlético perdesse esse jogo, hoje a cidade, não só haveria a gozação dos cruzeirenses, mas também haveria a questão também da aproximação com o Z4, né? Exatamente. Ele se estaria, mas que o bloco lá de baixo, tá vindo com força. E ontem, após a vitória, já começaram a falar de novo em Libertadores. Também não. Se pensar no grupo, porque pode abrir G9 e tudo, porque a motivação maior... Eu acho que no Atlético ninguém vai falar agora que é brigar para sair do rebaixamento, mas sim para alcançar, né, Paulo? Eles têm que motivar jogando para cima, né? Lógico, eu acho que é por aí. Se houver essa possibilidade, lógico que os caras têm que brigar, têm que lutar. O Atlético tem time para buscar essa Libertadores. Basta o pessoal querer. É querer. É juntar esses jogadores aí, sabe, no vestiário, quebrar o cacete lá dentro do vestiário. Mas é verdade, cara. Mas vai ter que ter um rendimento que não teve ainda no Brasileiro. Oi? Vai ter de ter um rendimento que não teve ainda no Brasileiro. Exatamente, mas depende deles. Às vezes esse clássico pode ajudar, né? Que, querendo ou não, a motivação. Mas você vê, domingo já é o Botafogo, você vai ver a dor de cabeça que vai ser. Mas eu acho que eu não creio, não, Galante, em Libertadores por causa do fator independência. Vou ter que chamar a Ana para dar uma dica para o pessoal de casa. A gente continua no próximo bloco ainda falando do clássico. Fala aí, Ana. Pessoal, agora eu tenho uma dica para você que quer agradar ou fazer uma surpresa para sua namorada ou sua esposa. Ou você, mulher que gosta de se sentir linda e elegante, passe lá na MK Boá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você vai encontrar as grifes mais desejadas na moda mineira. Tem Morena Rosa, Patogê, Caos, Romaria, entre outras. E tem desconto especial se você falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. O endereço está na tela para você. Não deixe de conferir. E nós vamos para o último intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre esse clássico que movimentou o futebol mineiro ontem no Mineirão. Não sai daí.